Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Atitude. Olha, se você ainda não segue o nosso canal, agora é hora de seguir, deixar o seu like, compartilhar com os amigos e ativar o sininho para você receber as notificações. Bom, é sempre maravilhoso estar aqui com vocês. Antes de apresentar o nosso convidado de hoje, eu quero aproveitar esse momento para agradecer aos nossos patrocinadores. Faculdade Boas Novas, que nos recebe aqui toda semana, prontamente de portas abertas, a nossa casa. Estúdio Adriana Barbosa, que me arruma e me deixa prontinha para estar aqui com vocês. A Malu Design, brindes personalizados é com eles. Clínica Furredux Manaus. Se você quer emagrecer e tem aquela dificuldade, Clínica Furredux é o lugar certo para você. E Manas T-shirteria, com lindas camisas para você. Bom, hoje nós vamos receber o Diego. Diego é um querido amigo e ele é um profissional. Gente, que currículo! Um profissional com vasta experiência em gestão administrativa e financeira. É o homem do dinheiro, né? O Diego ele é natural de Manaus, tem 38 anos, é casado e pai de 3 filhas. É o bendito fruto ele, hein? Possui uma formação acadêmica robusta e atualmente Diego é diretor administrativo e financeiro da Faculdade Boas Novas. Além disso, ele também é professor universitário, é palestrante e contribui para a formação de novos profissionais nas áreas de administração e ciências contábeis. Bom, hoje ele vai compartilhar conosco a sua vasta experiência em carreira, educação, enfim, o currículo é longo, então ele tem muita coisa para compartilhar com a gente. Diego, seja muito bem-vindo. Obrigado, Ingrid, pelo convite. Obrigado à Faculdade Boas Novas, que está abrindo as portas aí para que a gente possa conversar, né? Eu digo sempre que é uma conversa, é uma troca, é uma vivência. Aí a gente vai lembrando e passando um filme do que a gente viveu e poder gerar uma expectativa para o futuro do que pode acontecer. Exatamente, isso mesmo. E, Diego, é bom estar aqui com você, é uma honra estar sentada nessa mesa com você. Nós que nos conhecemos aí no meio associativista, mas você, assim como eu, é uma pessoa que tem vários projetos tocando, né? Nós sentamos aqui na mesa e aí, como é que estão os projetos? Né? É a primeira coisa que a gente pergunta. Mas você tem uma carreira bem extensa, principalmente ali na gestão financeira, administrativa. O que te motivou a seguir essas áreas? O que foi, qual foi o marco na tua vida, o momento que você disse assim, eu vou seguir por esse caminho? Na verdade, tudo começou ao acaso, né? Eu comecei a trabalhar, de fato, quando eu tinha 15 anos. O meu tio, já falecido, ele tinha uma empresa que fazia móveis com madeira de lei, né? Cedro, angelim. E a rotina dos primos e dos sobrinhos era: completou uma certa idade, não está sem trabalhar, só está estudando, passa como se fosse um período de estágio, né? Mas o estágio braçal, carregando madeira, tentando tirar ali daquela árvore bruta uma porta, um armário, um guarda-roupa. E aí eu passei uma experiência lá com ele. Foi então que eu fui chamado para uma entrevista de estágio na época, no Amazonas Shopping, e era justamente para a área administrativa, né? E aí eu não conhecia outra coisa, sem ser aquele ambiente administrativo de fazer conta. Eu sempre fui muito bom em matemática. Eu digo que a matemática é coisa simples, não tem como fugir. 1 mais 1 vai dar 2 e não tem... que eu, às vezes, me atrapalho em questões dissertativas, porque é muito comum você ter a sua própria análise, quando outra pessoa pega, ela tem a análise dela. Matemática, cada um interpreta não. De uma forma, né? Cada um vai interpretar de uma forma. Matemática, não. Ou é ou não é. Então, as pessoas que forem ver, vai ser o mesmo resultado. Então, eu acho mais prático para mim, para minha cabeça, né, de tomar decisão e de direcionar, foi a área financeira, na qual eu iniciei lá no Amazonas Shopping. Passei 8 anos trabalhando, comecei como estagiário. E aí eu gosto sempre de contar, quando eu estou nas palestras, conversando com os jovens que estão querendo ir para estágio, que foi oportunidades. Eu tive a oportunidade de fazer o processo seletivo e passar. E aí, depois de alguns meses, sempre me perguntavam: Diego, tu pode chegar mais cedo? Diego, tu pode trocar de horário? Que na época existiam 3 horários, né?
de manhã, tarde e noite. Eu passei por esses 3 até para ter uma experiência. E aí eu comecei a perceber uma deficiência em um outro setor. O meu horário era às 18, mas eu chegava sempre 13 horas, 14. E aí toda vez que eu chegava, eu passava na porta do meu chefe para dizer: chefe, estou por aqui, qualquer coisa. E eu ia para o Carrefour assistir a Malhação, que começava mais ou menos às 15 horas. Lá nas televisões, o Carrefour deixava à disposição para venda e eu ficava lá assistindo Malhação. Esperto, né? E aí, depois de 2 semanas, eu com essa rotina, o chefe falou: pô, o Diego todo dia chega cedo. Aí me ligou: Diego, tu tá aqui no shopping? Eu disse: tô sim, o que você precisa, chefe? Passa aqui comigo, beleza. E aí eu fui lá com ele e falei: olha, a gente tem uma atividade, é assim, assim. A atividade era simples, era só entregar as correspondências nas lojas. Como eu trabalhava já em rodízio de loja, era fácil para eu identificar quais eram as lojas, porque o shopping é um condomínio, para quem não conhece. Sim. E esse condomínio ele é dividido por números. Sim. E aí você, com o tempo, decora o número de tal loja é a loja Y, né? E aí eu comecei a fazer, num tempo em que as pessoas que já entregavam de costume demoravam 1 hora, eu passava 30 minutos para entregar. E aí ficou naquela oportunidade, é claro, um trabalho não sendo remunerado, porque o meu trabalho, de fato, só começava às 18, era de 18 às 22. E aí, com 3 meses fazendo essa atividade, surgiu uma vaga para trabalhar o dia todo como estagiário na administração mesmo do Amazonas Shopping, onde tem contas a pagar, contas a receber, faturamento, cobrança, marketing, já é o miolo de todo o processo de um shopping, de uma administração de shopping. E aí sempre perguntavam desse setor se eles tinham alguém para indicar. E aí, lógico, a primeira pessoa que veio na cabeça deles, né, com trabalho voluntário, Diego, oportunidade. Eu sempre vejo oportunidade. Legal. E aí eu estava no meio do ano, eu estava estudando na época no Solo de Lucena, uma ótima escola, e aí eu tinha que passar para a noite. E aí foi uma mudança drástica, né? Saindo da manhã para ir para a noite, na época, não sei se hoje ainda é, né? Escola pública, estudar à noite, vem sempre aquele temor. Violência, droga e ninguém estuda. Mas pelo contrário, a noite, para você que vive à noite, é muito tranquilo, é claro. Existe droga e existe violência, mas você acaba convivendo com isso. Eu sempre estudei em escola pública. E quando eu passei para a noite, não foi diferente. Houve adaptação, as pessoas me conheceram, e aí eu fui tendo o primeiro contato com a propriamente dito a educação. Antes eu só estudava porque eu tinha que estudar. Sim. E aí quando eu fui para o 3º ano do ensino médio, na escola Maria Rosina, que fica ali nos Franceses, bem do lado do 10º, do Buracão, a gente ouvia, às vezes, à noite, em sala de aula, os presos gritarem lá das celas: ei, tira daqui! E a gente estudando em sala de aula, né? E aí eu vi que eu poderia ir além. A minha família toda é do interior, eu sou o único dos 5 filhos que nasceu aqui em Manaus. E aí eu tinha que fazer diferente, né? O mais novo. E aí eu disse: não, eu vou terminar meu ensino médio, eu vou ver o que eu consigo fazer na faculdade. E aí, paralelo a isso, eu já estava estagiando o dia todo na administração do Amazonas Shopping, e surgiu que o meu contrato de 2 anos de estágio acabou. E na época, o gerente administrativo e financeiro falou: Diego, hoje a gente perde muito mais se tu sair do que colocar outra pessoa. Então, nós vamos lhe contratar quando encerrar seu contrato, carteira assinada. Que legal. Meu primeiro salário, eu tenho a minha carteira de trabalho para mostrar lá, R$300. Era o salário mínimo Era o salário mínimo na época. Isso era em 2004 já. Eu entrei em 2002 e em 2004 eu fui contratado CLT. Comecei a trabalhar, o salário mínimo era 420. Olha aí, ó. Um pouco depois de você. Um pouco depois. E aí tá lá o primeiro salário, 300 e poucos reais. E aí eu, 18 anos, feliz com o primeiro salário. A primeira coisa que eu fiz quando eu recebi o primeiro salário de carteira assinada foi passar no supermercado que é jovem querendo ajudar em casa, né? Eu comprei um frango grande congelado. Parecia uma pedra, se você jogasse no chão, ele afundava ali naquele peso na hora. Aí cheguei em casa feliz, entreguei para minha mãe. Eu senti naquele momento que ela estava
ela não sabia se ela brigava comigo, né, por ter levado o frango ainda para ela descongelar e depois cortar, ou se ela me agradecia. Foi um verdadeiro dilema, né? E E aí, agora? eu acho que ela pensou e disse: meu filho, muito obrigado, deixa aqui. Mas da próxima vez, tente fazer ou me dar o dinheiro, que eu sei o que fazer melhor com ele, ou compra o frango já cortado, que é pra gente não ter trabalho, porque a minha mãe já trabalhava no distrito. E ela já passava o dia trabalhando e ainda chegar à noite Ainda fazer, tinha que né, descongelar o frango e cortar o frango. Ótimo. E aí esse foi o início, né, de tudo, de onde eu comecei a paixão pela educação e pela carreira administrativa e financeira. E lá do Amazonas Shopping já fui crescendo em um setor e saí como analista. E vejo que lá foi a base de onde eu aprendi tudo, conheci tudo sobre shopping, né? Que legal. Eu trabalhei também um tempo em shopping, Legal. mas não o meu vínculo não era com o shopping, né? Eu trabalhava numa loja, eu gerenciava e depois passei a coordenar uma loja de tecnologia, né? Varejo grande. Não vou citar o nome aqui porque não me patrocina, então. E o legal, Ingrid, só para fechar esse tema, é que quando você trabalha num ambiente que você tem várias opções, quando você está estressado, você sobe, pede um milkshake, que o negócio todo se resolve, né? Eu não sei se no meu caso isso era bom ou não era tão bom, né? Porque aí qualquer coisa eu me estressava com alguma coisa, ou às vezes eram números na época que eu gerenciava a loja, né? Eu acho que eu passei por todos os shoppings. Primeiro que Ponta Negra, Amazonas Shopping, depois Manauara. E aí, às vezes, você fica ali, ó, é planilha, é gestão de pessoas, e a cabeça parece que vai explodir. Eu saía da loja e vou aqui rapidinho, já volto, ia dar uma volta, tomava um café, e isso era um escape ótimo, né? Mas para mim, que gosta de comer besteira, por exemplo, não era tão bom assim, não. Diego, nessa tua jornada profissional, você já atuou em diversos setores, né? Educação, varejo, serviço. Como é que você, nessa tua caminhada, como é que você adaptava essas estratégias principalmente assim, de gestão para atender a necessidade de cada setor? Eu também já passei por segmentos, eu costumo dizer, a minha carteira de trabalho ela não é tão extensa. Eu tenho ela tem 4 carimbadas, porém de segmentos completamente diferentes, onde eu fiquei muito tempo em cada um, mas de segmentos completamente diferentes, nada a ver. Saí da tecnologia, saí do medicamento, fui para a tecnologia, da tecnologia fui para o serviço, então coisas bem diferentes. E aí tem essa questão do adaptar aquela habilidade que a gente já tem para esse segmento diferente. Como é que foi essa tua adaptação? Na verdade, logo quando eu entrei na faculdade, eu assumi um cargo de confiança e de gestão, né? E aí eu me enfiei em vários livros. E aí eu lembro que o primeiro livro que eu li na época, ele estava muito em ascensão e todo mundo comentando, foi O Monge Executivo. Que ele é um clássico. Ele é um clássico, né? E aí eu li esse livro e, a partir dele, eu consegui ter um norte de como me adaptar às diferentes situações. Hoje, já depois de uma certa experiência, a gente costuma dizer o caminho das pedras. Eu nunca cheguei numa empresa mudando tudo de uma vez. Eu sempre me dei um tempo de pelo menos 3 meses para entender como a máquina funciona, os setores, as pessoas, porque eu entendo que cada pessoa ela entende ser administrada ou gerida de uma forma diferente do que a outra. Eu já passou pela minha equipe pessoas com 50 anos que no início não aceitava por eu ser jovem. O cara é jovem, está entrando, era para eu estar no lugar dele, por que eu não estou? Passei por essa mesma situação várias vezes. E aí, eu sempre tentei conversar, sempre reunia e explicava que, às vezes, por onde eu passei pela minha experiência, me fazia estar ali. E estudar também. Então, eu tenho um exemplo muito forte que eu trabalhei por um tempo na Granja São Pedro. Lá na Granja São Pedro, eu não entendia nada de ovos, né? Mas eu fui estudar para entender que uma galinha ela não precisa do galo para botar o ovo, né? E que a vida útil da galinha para colocar o ovo é de 94 semanas. Então, durante 94 semanas, ela consegue colocar o ovo.
A galinha, ela coloca, a cada 25 horas, ela coloca um ovo. Ou seja, por dia, ela coloca quase um ovo por dia. Então, você vai aprendendo coisas que tá no seu dia a dia. Todo mundo come ovo, você aprende. E lá, para mim, foi um aprendizado. Porque você olha, pelo menos para quem é daqui de Manaus, quando fala Grande São Pedro, entende que é só os Sim. ovos. Mas existe um universo de empresas dentro. Desde balsas que fazem um transporte Manaus-Porto Velho a material de construção. E então eu consegui pegar toda essa expertise e concentrar dentro da área que eu atuava, que era a parte administrativa e financeira e com a equipe. Até chegou uma época já do período que eu fiz 3 meses de empresa, né? E o dono do grupo é o Chicão, o seu Francisco Helder. E aí eu tinha reunido a equipe, ó, vamos sair para almoçar, até para a gente comemorar, por vocês terem acreditado na minha metodologia de trabalho e hoje a gente ter conseguido avançar em alguns processos. E aí na passagem eu chamei ele. Falei, Chicão, ele gostava de ser chamado Chicão, a gente vai almoçar, tu não quer ir com a gente? Disse, beleza, vamos, né? E aí ele foi, e aí era numa sexta-feira, o pessoal já tinha sido liberado, a gente começou a conversar e ele começou a beber, e papo vai, papo vem, todo mundo tinha almoçado, aí começaram a ir embora. Aí ele perguntou, Diego, eu vim, mas eu não sei por que mesmo vocês fizeram esse almoço, para comemorar o quê? Aí eu expliquei, né? Olha, para comemorar, porque eu fiz um tempo de casa, e porque a equipe só eram mulheres, mais ou menos 15 mulheres. Para compartilhar e agradecer pelas meninas terem acreditado na minha metodologia de trabalho e hoje a gente conseguir entregar um resultado em curto espaço de tempo, né? E é claro, eu te convidei porque no final alguém tem que pagar a conta, né? Então, né? Alguém tem que se responsabilizar. E aí ele morreu de rir e pagou a conta no final, então né? Deu tudo certo. Tudo certo, né? E aí a gente faz essas adaptações e a gente entende que cada setor ele requer uma atenção e requer uma disciplina diferente. A mesma forma eu aprendi quando eu fui para Shopping do Pé, varejo. O varejo totalmente diferente. Lá eu aprendi muito a técnica de negociação. Que você ganha na compra, quando você compra em longa escala e para revender é o preço ajustado que você vende. Então, se eu consigo comprar várias carretas de vários pares de sapato a um preço mínimo, eu consigo ter um markup muito bom quando eu vou revender para o cliente, quando eu vou querer fazer uma promoção. Eu cheguei a acompanhar os donos da Shopping do Pé, que eles eram muito eles que faziam as compras diretos, né? E hoje o centro do calçado, muitos pensam que é ali Franca, em São Paulo, mas onde está mesmo o centro é ali no Rio Grande do Sul, Gramado. A gente chegou a passar 2 dias dentro de um hotel em Gramado e os fornecedores iam com malas cheias de sandálias e ofereciam, olha, essa aqui a carreta está tantos reais, essa aqui a carreta está tantos reais. E aí eu observava como é que os donos... E a conversa era só assim de carreta, né? Só de carreta. E aí eu ficava observando como era a negociação. Então, o estoque estava zerado daquela sapatilha X. Mas o dono, ele falou assim, olha, eu estou com estoque cheio lá, eu vou poder fazer nesse valor, mas para te ajudar. Sendo que lá ele não tem nada, né? E o pessoal pedindo. Então, existiam algumas técnicas que eu conseguia adaptar em outros negócios que eu fui fazendo e fui aprendendo, né? E hoje, muito dessas técnicas de negociação eu utilizo, inclusive em sala de aula, eu consigo explicar e ensinar aos alunos. Que legal. Em meio a esse tanto de projetos que você já passou, Diego, qual foi o mais desafiador para ti? O mais desafiador foi o casamento. Eu sabia que você ia responder isso, eu tinha certeza que tu ia responder isso, certeza absoluta. Por que, Diego, que o mais desafiador foi o casamento? Ingrid, a minha história de vida não pode ser contada, até minha profissional e sobre a parte acadêmica, sem falar sobre a minha vida pessoal, que é o casamento, Com certeza. Né? Eu digo que quando eu casei, eu mudei a minha vida drasticamente, né? Como a vida de todo mundo muda, né? Casou com quantos anos? Eu casei com 23 anos. Comecei a namorar com a minha esposa com 19 anos. Não foi a minha primeira namorada, mas nós tivemos aí uma caminhada de 3 anos namorando e passamos 1 ano noivado e planejamos o casamento. Só que nós não tínhamos uma convivência de dormir na tua casa, passar uma semana. Nós nos encontrávamos realmente só no fim de semana
porque eu trabalhava o dia todo e estudava à noite. E ela também. Uma rotina bem puxada. Uma né? rotina bem puxada. A gente, claro, se falava todo dia, ao telefone. E era sagrado. Sábado e domingo eu ia para casa dela. No começo eu começava a sair cedo, porque eu ia para a parada de ônibus, para pegar o ônibus. E aí, quando o namoro vai começando a se prolongar, chegou uma época que eu era próximo, né? Mais ou menos uns 5 quilômetros da minha casa para dela, e eu tinha que ir de táxi. E aí, na época, eu fiquei conhecido na rede dos taxistas como o namorador. Porque sempre era da mesma estação que eu pedia, eu ligava, olha o Diego, número... Ah, beleza. E aí, antes de desligar, eu ouvia, gente, é para pegar o namorador. No fim de semana, eles já sabiam e chegavam lá. E aí, eu conto essa história para minha esposa, ela começa a rir. E aí, como é que eu faço que foi desafiador? Primeiro que eu não tinha essa vivência com uma pessoa, né? Eu tinha, e na verdade eu ainda tenho as minhas particularidades. Eu não gosto de toalha em cima da cama. A pasta de dente tem que ser amassada, a gente usa até o final. De baixo para pra cima. Então, nós tivemos que nos adaptar. Foram 3 meses de muitos conflitos, né? Mas firme no propósito, com fé e com amor a Deus e um para o outro, né? Então foram 3 meses de desafios. Primeiro, não era uma empresa em que eu podia direcionar, não, é dessa forma que a gente vai conduzir. Não era a minha família, né? Que eu estava construindo naquele momento. Uhum. E aí a gente conseguiu chegar, né? Claro, tudo é questão de ceder. Eu cedi algumas coisas, ela cedeu. E a gente estamos hoje há 15 anos casados. Que legal. Com 3 filhas, graças a Deus. 15 anos de relacionamento total? Não, de relacionamento total, 19. Eu falo de 15, que nós casamos em 2009 e 2009 para cá. Olha, que legal. Foi o mesmo ano que eu casei também com o Fabião. Esse dia 26 de setembro nós fazemos 15 anos. Nós casamos. Casados. Foi no dia 26 também, mas foi no 26 de junho. Olha aí, ó. Mesmo ano, mesmo né? dia, mesmo ano, mesmo mês. dia, só pulou o mês. Que legal. É, realmente, Diego, relacionamento, casamento é desafiador. Mas como você falou, qual é o sucesso do casamento? É o ceder. Um cede, o outro cede. Não existe uma fórmula mágica. Não existe, até porque cada pessoa é uma pessoa, tem um jeito diferente, né? Tem as suas particularidades. Mas é desafiador. Eu costumo dizer assim, que quem tem sucesso no relacionamento enfrenta qualquer projeto, né? Porque aí... E aí você entrou nessa parte, nós já estava aqui na pauta, entrar nessa parte pessoal logo na sequência. Eu vou aproveitar essa deixa. Você é pai de 3 meninas. Como é que é esse desafio? Porque, olha, eu tenho uma menina e um menino, né? A minha já é adolescente. Já é um desafio. Como é que é ser pai de 3 meninas? Eu digo para minha esposa que Deus não dá asa à cobra, porque sabe que a cobra é peçonhenta, né? Então, Deus me deu um dom e um talento junto que se chama paciência. Glória a Deus pela sua paciência. Essa então. paciência que me leva a todos os lugares firme e perseverante. A minha mais velha, ela vai completar agora em outubro 13 anos. E aí ela perguntou, papai, como é que o senhor aguenta? A mamãe, a fulana, a cicrana, que é a Maria, a Alice, que é a do meio, e a Luana, que é a pequena. Porque se fossem todas minhas filhas, eu já tinha surtado. Ela é a mais, eu digo, racional um pouco. Ela já por ser uma adolescente, ela já é adolescente. Quantos anos elas têm? Ela tem 13 e ela tem 13, a Maria Alice, que é a do meio, tem 9 e a Luana tem 5. De 4 em 4 anos eu tive uma filha. Ou Olimpíadas ou Copa do Mundo, você que escolhe. Bem cronometrado, né? Bem cronometrado. E aí, quando é a fase da adolescência, você que tem uma adolescente, deve saber como é que lidar, né? A gente é mais parceiros, a gente consegue assistir os mesmos programas. Sim. E eu começo a me adaptar aos programas delas. Por exemplo, a Juliana, que é a mais velha, ela já está no universo de Harry Potter, Percy Jackson, então ela tem já um outro universo. A Maria Alice, ela flutua entre esses cenários da mais velha e da pequenininha, que gosta do Gato Galáctico, do Enaldinho, do Ronaldo, e quando bota, elas têm que, quem manda no som do carro são elas. Papai, hoje quem vai colocar a música sou eu. Qual é a música? Do Pundizinho. Ai, meu Deus.
Ai, Aí meu Deus, e começam é a chiclete. cantar o pudinzinho. Era é uma chiclete, vez né? um pudim apaixonado. Que não tem nada a ver essa música. E aí elas vão embora e você fica com a música do pudinzinho na Vão. cabeça. Quando não é pudinzinho, é uma outra que a Maria gosta. Que a Maria agora tá gostando das músicas da Juliana, né? Ah, porque tem também do pão de queijo. Enfim, E aí vai, enfim. né? Bolo fofo. É. Mas é uma, assim, hoje a minha vida ela é voltada para elas, né? Depois que tem as filhas, a gente constitui família, então tudo que eu faço, eu penso, será que se eu der esse passo, o que que vai afetar na minha família, o que que vai afetar as meninas, né? Então até ó, quando passamos um tempo morando em bairro, e aí disse, poxa, nossa família está crescendo, eu acho que agora a gente pensar em uma comodidade, uma segurança. E aí a gente mudou para um condomínio, hoje a gente super tranquilo, a gente, para você ter uma ideia, a gente sai de casa, a gente deixa tudo aberto. A gente deixa aberto, aí meu sogro mora do lado, né? Aí meu sogro liga, olha, eu estou precisando de tal coisa, vá lá em casa, está tudo aberto, pode pegar. Então, é uma tranquilidade que quando a gente tem certeza que quando a gente chegar, vai estar tudo lá, né? Claro, alguns condomínios a gente não pode facilitar, Sim, sim. mas a gente já tem essa confiança de onde a gente mora que deixa tudo aberto, as meninas também, então tá tudo certo. Né? Diego, como é que tu equilibra essas responsabilidades pessoais com a família, com as meninas, que demandam tempo? Até porque são 4 mulheres na tua vida, né? Exatamente. Não são só uma, são 4. Com a tua vida profissional. Graças a Deus, tem uma pessoa que me ajuda a equilibrar isso tudo, que é minha esposa. Né? Até mandar um beijo para ela, agradecer por ela ser parceira. E eu não ia conseguir conciliar essa parte profissional se ela não tivesse, né, ali do lado. Ela passou um tempo nas Forças Armadas, ela passou 8 anos nas Forças Armadas, e há 2 anos nós juntos tomamos uma decisão que ela não assumir nenhuma outra profissão, se não for passar em concurso público, que é o desejo dela, e para ir para algum serviço privado, porque ela me ajuda. Então, eu consegui ter uma autonomia melhor nos meus horários e para construir os projetos que a gente vem tendo, e eu tento incluir ela nos projetos, só que ela quer, porque quer passar alguma coisa pública aí, no concurso público e deixa essa parte mais de profissional comigo. Mas graças a Deus a gente conseguiu montar uma rotina e hoje eu não dispenso em todos os dias deixar as meninas na escola. É o momento em que a gente vai conversando, os professores nos conhecem, a gente vai vendo as dificuldades e durante o dia chego em casa, a mãe já cria a rotina e quando eu chego já estão dormindo, eu vou lá só botar o cobertor nelas e no outro dia a gente segue a rotina de novo. Que legal, Diego. Essa parceria é realmente muito importante. É essencial, na verdade, né? Eu costumo brincar, na verdade brincar não, eu falo realmente de forma séria que o Fabian, ele não é só meu marido, né? Ele é meu sócio conselheiro, então todas as decisões que eu vou tomar, passos, projetos, abrir mão disso, né? Aceitar aquilo, normalmente eu tenho essa parceria com ele, então isso é essencial e nos ajuda realmente a ir para um próximo projeto, começar continuar, porque não é fácil, né? Não é fácil, mas legal. Diego, quem foram as pessoas que mais te influenciaram na tua vida profissional e na tua vida pessoal? Vou começar pela minha vida pessoal. Hoje eu tenho uma referência de pessoa extremamente limpa do seu caráter, que é meu pai, tá? Meu pai, apesar de no início, por ter 5 filhos, ele sempre teve o pensamento de não deixar nada faltar. Veio do interior, ele é da época da seringa. Meu pai trabalhou na seringa, na extração de borracha por um tempo. Aí ele conheceu minha mãe. Toda a minha família é de Carauari, numa comunidade próxima que se chama Boca do Juruá. Eita, eu já ouvi falar dessa comunidade, hein? Então, eles conheceram e aí vieram para Manaus. Primeiro veio meu avô, pai da minha mãe, e aí depois trouxe a família. E aí o meu pai sempre no pensamento de não deixar nada faltar. Eu acredito que por ele ter passado um tempo também num orfanato, ele não demonstrava afeto
como gostaríamos, né? Um abraço, um carinho, perguntando. Mas hoje eu entendo que aquilo era a forma dele dizer que nos amava, era não deixar faltar nada. No entanto que hoje ele é uma outra pessoa. Acho que depois, quando você chega a uma certa idade, começa a ter os netos, É aí que tudo e muda. tudo muda, aí você vê a sua família mais próxima. Hoje ele abre mais o coração, ele consegue falar de sentimentos que antes não era algo muito rotineiro para ele. Então, hoje, a minha referência pessoal que eu levo de educação e de ética e de transparência, honestidade, acima de tudo, é meu pai. E uma pessoa que passou aí, que me ensinou muito em questão profissional, foi o primeiro chefe que eu tive, foi lá no Amazonas Shopping. Ele falou: Diego, eu vou te ensinar tudo aqui que eu sei. E aí é contigo. Então, o nome dele é Elias Ricardo. Tudo que eu aprendi de Excel, de fazer planilhas, foi com esse cara, e sempre responsável, falando sempre a verdade na hora que era para ser dita e direcionando com evidências, né? É claro, né? Depois eu fui estudar e eu gosto de alguns autores. Eu gosto do próprio Gustavo Zerbasi, que Legal. fala muito sobre gestão, sobre Sim. dinheiro. Eu gosto muito de algumas falas do Augusto Cury, quando fala em liderança, do Kevin Nato. Ele é um cara muito bom também, tem várias Sim. publicações. E referências a gente tem. Agora tá chegando os novos, né, no mercado, Thiago Sim, Nigro. agora estão chegando os novos, é verdade, Pô, verdade. Você quer eu ia completar? Pode falar completar. o próprio Pablo Massá, mas não sei se ele é uma referência boa ou ruim, né? Dependendo dele, oscila, né? Eu acho que ele tem, assim, um jeito particular, né? E um jeito bem atípico de ser. A gente pode comparar, talvez, a fala um pouco até ali com o Bolsonaro, né? É, Então, não é algo que as pessoas estão acostumadas muito a ver, né? Eu, particularmente, não tenho problema com esse tipo de perfil. Por quê? Porque na minha jornada como CLT, 90%, 95% dos gestores que eu tive foram homens nordestinos. Então era tudo muito, não tinha muito mimimi, não tinha muito passar a mão na cabeça, não tinha muito florear para te dar um feedback ou falar alguma coisa. Então era tudo muito bater na mesa, chamar palavrão, né? Não estou dizendo que isso é o certo, mas então isso me forjou. Então eu não sou uma pessoa que fico muito milindrada com algumas falas, algumas coisas, né? Então, mas querendo ou não, é e você referência peneira, né, o também, que né? ele fala e aproveita o que você Eu acha. acho assim, de todo mundo que a gente ouve, que a gente lê, a gente precisa ter uma peneira. O que faz sentido para mim? Porque às vezes não faz sentido para mim, não faz sentido para o meu negócio, para os meus princípios, para os meus valores. O que eu faço? Daí o que não faz sentido eu descarto. O que faz sentido eu trago para mim e uso, né? Então é bem, bem desse jeito mesmo. Diego, o que tu gosta? Existe horas vagas? Existe, né? Porque você tem a família. Existe. O que você gosta de fazer nessas horas? Primeiro eu gosto de maratonar série da Netflix. Eu Eu também gosto gosto. muito de séries de médico. Nós começamos, eu e minha esposa, a maratonar séries quando nós casamos e estava na época do Lost. Aí não existia esse boom da Netflix, Sim. esses streams da vida. Nós tínhamos um amigo, também gostava de Lost. Quando saía nos Estados Unidos, ele já baixava e já botava a legenda e nos dava num CD pra gente assistir. Então chegou uma época que todo dia saía da última temporada, chegou o fim de semana, a gente tinha 6 DVDs para assistir. Então a gente assistiu todo fim de semana o Lost e começou aí. Hoje a gente acabou The Good Doctor, a gente já assistiu a última temporada, foi bom e foi triste, que a gente não quer que acabe, né? Esse eu ainda não terminei de assistir. E aí minha esposa já me mandou no Instagram da Netflix, que tem, olha aqui, a nossa nova série de médicos pra gente assistir. Aí eu terminei de assistir também New Amsterdã. Com ela a gente assiste série, né? Mas com as meninas eu gosto muito de sair pra tomar um sorvete. Legal. O melhor sorvete de Manaus, e que se você quiser não tomar sorvete, você vai a Glacial. Eu Às quero vezes, dizer, Glacial me nota. Eu sou apaixonada pelo milkshake de sonho de valsa. O único lugar que eu tomo milkshake de sonho de valsa é na Glacial. Por quê? Porque no fundo
vem pedaços de sonho de valsa. Não se faz mais sorvetes como antigamente. Igual, né? E aí a Glacial, você vai dizer, gente, vamos para Glacial tomar um sorvete. Na verdade, não é para tomar um sorvete, é para ir brincar nos brinquedos e tem criança correndo, criança suada, e gritando e chorando. O que menos né? as crianças fazem é tomar sorvete. É tomar sorvete, né? E aí esse é o nosso passeio. É a nossa hora de lazer. É quem tem filhos, né? Não tem, acaba que não tem que passear, é sorvete, é onde tem barquinho, onde tem brinquedo, vai para um restaurante, tem brinquedoteca. É essas coisas que a gente procura, né? Antes da gente continuar aqui, eu quero aproveitar mais uma vez e lembrar, se você não segue o canal, corre agora é a hora, segue lá, ativa o sininho, já compartilha esse episódio com aquele amigo, aquela amiga que você acredita que vai gostar de ouvir esse nosso bate-papo. Quero aproveitar para agradecer os nossos patrocinadores, Faculdade Boas Novas, nossa casa aqui que nos recebe, Estúdio Adriana Barbosa, Amalu Design, Manas T-shirteria e Clínica Full Redux Manaus, nossos patrocinadores e apoiadores maravilhosos. Diego, voltando um pouquinho aqui para a tua carreira, porque a gente já está quase chegando no final. Você possui várias formações, MBA, mestrado. Como que você escolheu essas áreas de especialização e de que maneira cada uma delas contribuiu e colaborou para a tua carreira? Legal. Eu começo com o primeiro contato que eu tenho com um grupo educacional. E aí, antes de eu entrar, eu já tinha uma história com esse grupo educacional. Hoje eu estou no mundo educacional por essa empresa que eu entrei, que foi o Marta Falcão, que em 2010 eu entrei, não tinha nenhum contato, não sabia como funcionava uma escola, uma faculdade, uma creche. E aí eu entrei. Na entrevista existiam 10 pessoas, foi uma entrevista coletiva. E aí a moça que estava fazendo a entrevista disse que o grupo Marta Falcão, ele tinha uma creche, que era o Pinóquio, tinha o próprio colégio, tinha a faculdade e tinha os cursos de pós-graduação e que eles tinham um trabalho social em uma creche chamada Zezé Pio de Souza, na Redenção, que era como se fosse pública, mas era social, que não cobrava. As crianças ficam ainda existe, né? Numa creche de 7 da manhã a 17 horas. E aí, quando ela falou, eu disse, eu estudei lá. Foi no ano de 90, que foi inaugurado, 90, 91, que eles abriram essa creche ao público, e eu falei que eu estudei lá por um ano. E aí eu contei a história, né, do pouco que eu lembro, né, que eu estudei nessa creche, que minha mãe me deixava de manhã, ia para o trabalho, o distrito, e passava para me pegar. Aí eu até brinquei que eu sou o mais novo de 5, né? E os meus 2 irmãos mais velhos, eles brigavam, olha que legal, brigavam para quem não ia me pegar, porque eles não queriam me pegar lá. Meu Deus! Eles brigavam, não, hoje é tu, não é tu, então vamos brigar aqui. Aí quem perder é que vai pegar o Diego lá na creche. Ah, meu pai! E aí, depois de um tempo, eu voltei, eu fui aprovado, eu não sei se por esse detalhe, né, lá no processo seletivo, era para coordenador financeiro. E aí, no dia que eu comecei o trabalho, a dona, que é a professora Nelly, queria me conhecer. Olha, o menino que veio da creche, eu era conhecido como menino da creche, que veio da creche e hoje é nosso funcionário. E aí lá eu aprendi, lá ela me contou toda a história da creche. De fato, eles foram ver lá nos arquivos, tinham o meu nome, eu realmente passei pela creche. Porque quando você abre uma instituição sem fins lucrativos, você sabe, você presta conta com o Ministério Público. Em toda a defesa, depois que eu entrei lá na Mata Falcão, em toda a defesa da creche, eles colocavam que o menino saído da creche, constituí profissionalmente e construí uma família e estava trabalhando com eles em um potencial desenvolvimento profissional. E aí, lá no Mata Falcão, eu passei 8 anos, conheci tudo sobre educação, tive oportunidade, através do próprio Mata Falcão, depois que eu concluí a faculdade, eu já emendei num curso de pós-graduação, e um curso de pós-graduação que, na época, e hoje também, é um dos mais concorridos do Brasil, que é da FGV. Eu disse, se é para fazer, vamos fazer o melhor que tem, né? Certo. E aí eu entrei,
para mim, foi um impacto muito grande, porque os professores são professores de fora, que te trazem pensamentos diferentes, te trazem experiências diferentes. Foi aí também que eu tive um crescimento mais apurado no profissional, que eu conseguia extrair tudo que eu aprendi em sala de aula com professores que eram diretores, CEOs de empresas multinacionais e aplicavam em sala de aula. E aí eu consegui levar isso também para a parte acadêmica e parte profissional. Foi aí a paixão que eu tive pela educação e estudar. Depois que eu concluí o curso de MBA em Controladoria e Gestão Financeira da FGV, eu fiz mais 2 pós-graduações em outra instituição. Depois eu fiz uma EAD para entender como é que o EAD estava crescendo no Brasil. E aí eu disse, poxa, vamos ver mais um desafio. E aí foi que eu concluí o mestrado em Engenharia de Processos, também voltada para a área de processo, administrativa. E agora eu estou retornando. Eu sou formado em administração, mas eu estou já estudando contabilidade aqui na Faculdade Marta Falcão, para ver se eu tiro aí um diploma de contador. Nossa, mais um item para o extenso currículo do Diego. Diego, você também é professor universitário. Nesse meio dos grande maioria, a gente pode dizer que jovens, né? Quais são as lições mais importantes que você procura transmitir para os teus alunos hoje? Oportunidade. Sempre eu procuro passar para eles que a oportunidade ela não aparece 2 vezes. Então, agarrar a oportunidade. Quando estou ministrando aula, eu falo muito para os alunos, olha, veja que essa oportunidade que nós estamos hoje, vocês estão sentadas hoje na carteira de aula, hoje menos de 10% das pessoas têm um curso de graduação, né? Então, eles estão tendo oportunidade. E hoje a graduação ela não é mais um requisito de desempate quando você vai fazer um processo seletivo. Você requer experiência, alguns outros cursos, mas o básico é você ter um curso de graduação. E aí eu passo para eles em sala de aula que, aprendendo aqui, você tem que levar para fora. E hoje, professor não ganha milhões e é somente eu entendo que o professor, pelo menos é o que eu imagino, é o que eu pratico, eu só devolvo aquilo que eu aprendi com os outros professores. Eu compartilho o que eu aprendi, o que me tornou ser hoje o profissional, o educador, e compartilhar com os alunos de sala de aula. Eu gosto quando eles me seguem no Instagram, aí depois de um tempo falam, professor, eu sou formado, olha aqui meu diploma. Que legal. E aí outro dia eu estava vendo que uma das primeiras alunas minhas do curso de contabilidade postou que concluiu agora na UEA o curso de pós-graduação em Controladoria e Finanças. E aí eu curti, mandei mensagem, professor, isso aqui que eu fiz foi graças às suas aulas de matemática financeira. Olha que legal! Nossa, isso tem assim Muito, né? Já ganha todo o tempo que a gente dedica, porque o professor não é só em sala de aula, né? Ele prepara a aula, ele corrige prova, ele pensa em algo para melhorar a sua aula, para ser mais dinâmica, ainda mais que matemática é um mito para todo mundo, né? E dependendo da forma que você aborda, que você ensina, ou ele sai dali muito a fim de voltar, ou sai dali decepcionado, que na maioria das vezes as minhas aulas eram na sexta-feira. Nossa, que desafio! Além de ser de matemática, ainda era na sexta-feira. Na sexta-feira. Que desafio. Bom, eu tive bons professores de matemática desde a época da escola. Eu gosto muito de matemática, na época era a minha matéria preferida. A da minha filha também ela gosta muito de matemática também. Então, eu tenho essa facilidade. Eu vou ser bem sincera, muitas vezes o meu raciocínio lógico, a minha rapidez em raciocinar, em pensar alguma coisa, eu acredito que é muito sim por conta da matemática. Às vezes, alguma coisa eu olho e digo assim, mas é isso. Sabe que às vezes a gente vê aquele vídeo, aqueles negócios assim de lógica? Aí o Fabiano me chamou, duvido tu saber isso aqui. Eu olho e digo, é tanto. Ele, mas como que tu sabe? Eu digo, mas é óbvio, né? E eu acredito muito que é por conta dessa questão da matemática. Olhando para essa tua jornada, Diego, essa tua trajetória, o que você hoje daria de conselho para a tua versão mais jovem quando estava iniciando lá na carreira, lá atrás? Se eu estivesse olhando agora para a minha versão mais jovem, ia falar, olha, faça tudo do mesmo jeito, não mude nada. Porque hoje eu estou sentado falando contigo porque você seguiu
o seu coração, a sua honestidade. Se não fosse por isso, nós não estaríamos conversando agora. Olha, que legal. Fiquei até arrepiada. Que legal. Diego, estamos chegando ao fim. Que pena. Já falei pra produção que tem que ter os efeitos sonoros, né? Diego, antes da gente encerrar aqui, antes da gente se despedir, eu queria que você deixasse um recado para quem está assistindo a gente hoje, seja empreendedor, seja estudante, né? Seja concursado, seja CLT, dessa tua experiência, dessa tua jornada, o que você deixa de recado para quem está assistindo a gente? Eu deixo um recado com uma pergunta que muitos alunos me fizeram nessa trajetória aí como professor. Professor, qual o mercado que eu tenho que seguir, ou qual a profissão que eu tenho que seguir? Qual é o negócio que eu tenho que abrir para ser rico? Eu disse, você não precisa fazer muitas perguntas. Você precisa apenas dizer no que você é bom. Será que você é bom em trocar uma lâmpada? Você pode seguir o caminho do Facility. Será que você é bom em conversar com as pessoas e ouvir? Segue o caminho de psicólogo. Então, você entender do que você é bom e gostar, você já tem 80% da sua resposta do que você quer fazer. A mesma coisa eu falo para os empreendedores, eu preciso que algo dê certo. Mas você confia que esse negócio vai dar certo? Você sabe fazer, você vai entregar? A maioria dos empreendedores, quando começam, é saber, será que eu vou conseguir entregar aquilo que eu estou prometendo? E aí, quando não consegue entregar, a frustração vem porque quem está lá do outro lado não quer saber se tu está começando, ele só quer saber que ele pagou e ele quer receber aquilo que você prometeu. Então, esse é meu recado. Também deixo aqui os meus agradecimentos pelo convite. Você também que é da casa, sempre aberta aqui a faculdade para você. E eu deixo um convite para a Ingrid. Eita. Pensa na possibilidade de fazer um curso de jornalismo aqui na Faculdade Boas Novas. Olha! Não passou isso ainda pela tua cabeça? Não tinha passado. Você acabou de plantar uma semente aqui. Eu sei que a minha cabeça vai ficar a mil. Tem tempo. Mas vou pensar com carinho, sim. Diego, muito obrigada pela tua participação. Foi uma honra receber você aqui, conversar com você, ouvir um pouco mais da tua história. Uma parte eu já conhecia, mas ouvir um pouco mais da tua história foi uma honra, foi um prazer. Mais uma vez, muito obrigada. Maravilha. Pode me convidar quando quiser. Pode deixar que vão ter outras vezes. Bom, vamos nos despedindo de mais um episódio para você que nos acompanha, que ficou até aqui o final. Muito obrigada. Lembra, segue o canal, ativa o sininho, deixa o teu like e, claro, compartilha esse episódio com os seus amigos. Olha, e acompanha também nas redes sociais, @podatitude, que nós estamos sempre postando novidades por lá, para você saber dos próximos convidados e dos próximos episódios, e também deixar a tua sugestão de quem você quer ver aqui ou do que você quer ouvir de tema, de assunto. Então, mais uma vez, muito obrigada e eu te espero no próximo episódio. Valeu.